Olá, amigos do Deu 5 Minutos. Sejam bem-vindos ao vídeo da semana. Vocês estão aqui comigo, Ângela Quintino, e hoje é dia de abrir uma nova série sobre um assunto que, embora seja um pouco desconhecido no mercado, tem turbinado o mercado imobiliário, que é o home staging. Mas hoje eu não vou falar sozinha sobre isso, porque eu trouxe uma especialista no assunto. Carolina Fidalgo é arquiteta, designer de interiores, especialista em home stage, pós-graduada pela Universidade de São Paulo, tem as melhores qualificações e vem se tornando uma das referências em home staging aqui em Lisboa. Boa tarde, Carol. Olá, Angela. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo falando um pouquinho sobre o homestaging. É uma oportunidade que nós temos que valorizar mesmo. Obrigada. Para introduzir, eu gostaria de começar contigo com uma pergunta básica. O que é o home staging? Muito bem. O homestaging é uma técnica que, na verdade, já tem aí algumas décadas. É uma técnica que nasceu nos Estados Unidos, um trabalho que é feito especificamente para valorizar imóveis que estão para a venda ou para serem arrendados. Né? É um trabalho de trazer vida para os imóveis que estão sendo comercializados, vamos dizer assim. Ao pé da letra, homestaging é colocar a casa em cena, né? É muito comum a gente ver essa tradução mais literal por aí, porque de fato é preparar a casa para as visitas, para uma busca na internet. Então, como é que eu gosto de explicar isso um pouquinho melhor, né? Quando a gente vai procurar um imóvel para comprar ou para alugar, a primeira coisa que nós fazemos hoje em dia é entrar na internet, nos portais imobiliários ou nos portais que agregam, né, uma série de anúncios de imóveis, e a gente vai escolhendo alguns imóveis que nos agradam mais. Como é que a gente faz essa escolha? Né? Porque alguma coisa ali naquele imóvel nos toca, né? Alguma coisa nos conecta com aquele imóvel. E há imóveis que têm grandes potencialidades e que são passados desapercebidos. Por quê? Porque eles estão vazios, ou eles estão bagunçados, ou eles estão sujos, ou eles têm muito imóveis, ou eles estão com a cara ainda dos proprietários, né? Ainda estão muito personalizados e aquilo não traz nenhuma afeição, não traz nenhum interesse para quem está buscando o imóvel. É muito difícil a pessoa se encontrar ali. E o homestaging vem justamente fazer esse trabalho de despertar o interesse por esses imóveis e, assim sendo, né, trazer uma maior quantidade de interessados numa visita e tudo mais. Mas eu vou um pouquinho além. Eu acho que o homestaging é um trabalho mesmo de interlocução entre compradores e proprietários. Eu acho que é um facilitador aí do processo, torna o processo mais prazeroso, mais encantador, porque é muito desagradável. Quem já comprou imóveis sabe o quanto é desagradável visitar uma quantidade imensa de imóveis. Você vai com uma expectativa, chega lá, o imóvel não é nada daquilo que você viu nas fotos, ou você esperava uma coisa e encontra outra. Então eu acho que o homestaging ele vem gerar esse encantamento, e aí eu acho que ele é muito também uma experiência. Eu acho que hoje o mercado consumidor, em todos os segmentos, querem também vivenciar a experiência. A gente não quer só comprar produtos, né? E eu acho que nesse sentido o homestaging ele é uma grande valia, uma mais-valia para o mercado imobiliário, porque ele gera essa experiência e é muito mais agradável você visitar um imóvel que está bem preparado, que está limpo, que está mobiliado, que está cheiroso, que te desperta ali aquela sensação de que a sua vida pode ser construída ali. Né? Então eu acho que é um trabalho também de marketing, evidentemente, porque o homestaging também é marketing imobiliário, além da decoração, mas tem todo um trabalho que é feito, né, a partir de ferramental próprio para gerar todo esse interesse, para gerar leads, para gerar conexões. Então, no meu modo de ver, é um trabalho bem interessante, muito bonito, que agrega várias áreas de conhecimento. Então, o homestaging é pronto, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você mencionou imóveis vazios e depois você mencionou móveis. Então, isso implica em colocar móveis lá dentro, o proprietário vai ter que fazer um certo investimento. Em termos de benefícios, né, além da beleza, da estética, do cliente que chega lá, se sentir à vontade, se sentir bem,
Quais benefícios isso vai trazer aí para o imóvel e para o negócio? São muitos. O homestaging, bom, como eu mencionei, ele pode ser feito para realizar o trabalho em imóveis com moradores, e aí os benefícios gerados vão ser um tipo de benefício, um conjunto de benefícios, e pode ser feito em imóveis vazios, né? Para um imóvel vazio, a mais-valia ela salta assim muito rápido, porque um imóvel vazio não desperta nenhuma emoção, né? Um imóvel mobiliado, decorado, já valoriza assim bastante a percepção do valor daquele imóvel, das características que ele tem, porque o homestaging vai destacar as qualidades desse imóvel, né? Então, em termos de comercialização, seja num caso ou no outro, geralmente vai gerar leads mais qualificados, ou seja, compradores realmente interessados naquele produto. A venda geralmente ou o arrendamento se concretiza muito mais rápido, porque a partir de que, né, do momento que há uma demanda alta, há também mais propostas, há um fecho de negócio mais fácil, diminui as objeções para o lado do comercial, né, para o lado do agente comercial, do agente imobiliário. Então, existem uma série de benefícios ali que são geradas na comercialização propriamente dita. E o próprio imóvel que também, de uma certa forma, acaba sendo valorizado, porque uma coisa que você faz um trabalho para beneficiar o imóvel. Então, você pinta, às vezes, as paredes, você troca um piso. Essa imagem, por exemplo, a gente está vendo aqui um imóvel vazio e que, ok, você percebe ali uma gaiola pombalina, um elemento, né, tradicional aqui da arquitetura em Portugal, e na sequência a gente tem um imóvel preparado. Né? Então, é o interesse que se desperta, né? Ao olhar esse imóvel é outro. O imóvel vazio, o que é um imóvel vazio? Será que quero visitar? Não sei. De repente, quando ele está preparado, o meu interesse na visita é quase que mais imediato. Olha, cabe as coisas, cabe o sofá. Isso é uma coisa também fantástica do homestaging, porque uma das maiores questões, né, dos agentes imobiliários são os imóveis um pouco mais pequenos, como eles dizem aqui, né, menores. É. E aí tem e aí tem um quarto, por exemplo, que gera dúvida se cabe a cama de casal, se não cabe. Quando a gente prepara o imóvel em loco, essa dúvida ela já logo deixa de existir, porque a gente mostra. O imóvel vazio sempre parece menor do que ele é. Né? Quando a Sim. gente faz a decoração, o prepara, a gente percebe o real tamanho que o espaço tem, né? Esse é Olha, a um outro diferença trabalho também que é imensa, né? Em sim, termos de sentimento, né? Além da questão do caber, né? Da metragem, de você saber que vai caber a sua vida, as suas coisas ali dentro, você se sente acolhido, se sente abrigado num imóvel, porque morar não é morar na casca, é morar com todos os itens que estão lá dentro. E talvez a grande expectativa quando você procure um imóvel lá nos anúncios é justamente ver qual é aquele que te envolve, que te abraça, que você pode chamar de lar. E muitas vezes você não consegue, né, no imóvel vazio, ter essa percepção do valor que ele realmente tem. exatamente, Angela. Basta ver a quantidade, né? A gente está com uma demanda muito alta, uma procura muito grande de imóveis hoje em Lisboa. E ainda assim as pessoas não encontram o que elas querem. Ainda assim há uma dificuldade muito grande, né, de você atender a expectativa de um cliente comprador. E às vezes é justamente por isso, porque o sentimento pelo imóvel não foi despertado, como você disse muito bem, né? Porque e aí, isso é um dado que é real, não estou inventando, a psicologia já demonstrou, a arquitetura, os canais Sim. todos técnicos já evidenciaram isso. Apenas 10% da população conseguem perceber um imóvel vazio decorado, as capacidades que esse imóvel tem. Ocupado, né? As pessoas, quando chegam num espaço vazio, ficam bloqueadas, elas não sabem, em geral, o que fazer com aquilo. Se cabe, se não cabe, onde eu ponho a cama, onde eu ponho o sofá. Sim. E para nós é uma coisa muito comum, né, dada a nossa formação, a gente não tem essa dificuldade, mas a gente tem que entender que a maioria das pessoas tem muita essa dificuldade. Então, se essa conexão não é gerada, se esse sentimento não é despertado, e se ela não percebe que a vida dela pode ser construída ali, pode ser um imóvel que ela procura, mas ela não vai Ela perceber, não vai né? perceber. Então eu acho que o homestaging vem assim fazer essa costura, né, entre aquilo que o cliente quer e de fato realizar a expectativa dele, né? É, e você disse que Esse,
só 10% da população tem essa percepção. E realmente é muito pequeno, porque isso é uma questão de treino. Na outra ponta dos compradores está ali o proprietário do imóvel. Ele é a primeira pessoa que precisa perceber que ele tem que, né, se ele tem uma dificuldade de oferecer o imóvel dele, e às vezes as pessoas realmente oferecem um imóvel, além de vazio, sujo, mal cuidado, e querem um milagre da venda, o proprietário também precisa ser tocado por isso e perceber que ele tem que fazer algo a mais, que ele tem que fazer um investimento para ele ter esse retorno de volta. Né? Qual é o perfil desses clientes que estão te procurando atualmente? Exatamente. A maioria dos clientes são, de fato, esses proprietários, os próprios proprietários que já estão à frente, né? Já enxergaram as potencialidades, as vantagens do homestaging. Então, eu tenho clientes que são os próprios proprietários dos imóveis que me procuram para fazer o investimento. E há também uma grande parte já de agentes imobiliários, de comerciais, que me procuram porque querem valorizar os seus listings, querem valorizar os seus produtos, querem atender bem os seus clientes vendedores e me procuram também para fazer o trabalho e possibilitar uma venda, né, mais rápida e mais valorizada para os seus clientes. Então, é uma vantagem imensa. Eu acho que é prazeroso para o comprador, né? O processo dele vai ficar menos custoso, né? Mais encantador, ele vai buscar o que ele quer com mais entusiasmo, e para o vendedor é muito bom, porque em alguns casos até acontece dele receber exatamente aquilo que ele pediu para o imóvel, né? Pelo preço de venda mesmo, sem negociação. Isso já aconteceu. Há vendas que se concretizam em uma semana, feito o homestaging. Eu já vendi, eu não, veio que eu não vendo, né? Mas assim, feito um trabalho meu, o comercial já vendeu na primeira visita. Então, assim, existem esses casos e são, assim, sensacionais, porque de fato vai comprovando, né? Vai evidenciando que é uma técnica que realmente faz todo sentido, dado ao tipo de mercado consumidor que a gente tem hoje. E você também mencionou que tem proprietários, tem os agentes imobiliários. Eu imagino a diferença para um agente imobiliário levar um cliente para uma visita num imóvel desses em relação a outros imóveis que não tenham a mesma qualificação. Nós sabemos que aqui a região de Lisboa passa por um processo de requalificação de muitos imóveis ali na região central, porque aqui são imóveis antigos e imóveis que ainda existem, mas que às vezes não tem essa qualidade, não tem esse cuidado, embora tenha uma característica histórica, grandes janelas, grandes pés direitos, tem um potencial incrível, mas que está ali, abandonado, guardado numa caixinha que realmente precisa ser despertado. Então, para o agente imobiliário chegar no imóvel com essa qualidade, com esse capricho, com esse carinho, eu acho que é assim, é praticamente a venda feita, né? É mais de meio caminho andado. Exatamente, Ângela, é bem isso. Eu tenho algumas histórias até engraçadas, assim, de agentes que falam, né? Até cumpri um trabalho ano passado e a agente comercial virou para mim e falou assim: e agora eu tenho coragem de trazer as pessoas aqui para visitar essa casa, porque antes eu não tinha coragem de trazer ninguém aqui. E tem histórias engraçadas que eles me contam. Eu tive que chegar e me deparei com fralda em cima da cama, eu tive que arrumar, eu tive que limpar a sujeira do meu animal de estimação, ou então, eu trouxe um vaso aqui, uma planta para pôr nessa sala, porque ela é muito grande. Então, assim, tem situações que eles passam que é terrível, eles não têm que passar por isso, porque eles podem contar com o nosso trabalho. E eu acho que uma coisa que você mencionou, Angela, que é super importante, é de fato um investimento. E é um investimento relativamente baixo se a gente for comparar, por exemplo, com outras estratégias que já estão ultrapassadas, que é a baixa de preço, por exemplo, né? Se o imóvel já está anunciado, né, já foi feito um estudo de mercado, o preço já está ajustado àquela zona, as características do imóvel, do prédio, enfim, esse estudo quem faz são os agentes comerciais, né? Nós até podemos auxiliar, mas nós não fazemos isso porque eles são especialistas nisso. Mas se o valor do imóvel já está correto, a estratégia não é mais abaixar o preço. E quando você abaixa o preço, você não vai abaixar
pouco, que não faz, se você anunciou um imóvel por 495 mil, de repente você anunciar por 490, as pessoas vão olhar e ficar assim, bom, continua com o mesmo preço, né? Não dá impacto nenhum. E o homestaging, às vezes, você não investe nem isso, nem essa porcentagem, e tem um impacto muito maior, e ainda por cima vai poder negociar melhor a venda do imóvel. Então, acho que assim, as vantagens são inúmeras, mas é claro, não é todo mundo ainda que está preparado para isso, né? É um Exatamente. trabalho que vem sendo construído, mas o nosso maior vendedor são os clientes, né? Aqueles que já estão tendo resultado e que estão super satisfeitos, estão recorrendo à técnica de novo. E pronto, isso é maravilhoso, é fruto de um trabalho aí perspicaz que a gente vem fazendo e que está dando muito resultado. E eu fico muito feliz, assim, com quando os meus clientes também ficam felizes com o resultado do trabalho. Eu acho que, de uma maneira geral, o mercado de arquitetura e de design fica extremamente feliz, porque nós saímos daquela categoria de luxo para provar que o design traz conforto, traz bem-estar, traz felicidade, traz harmonia, e que, no fundo, é isso que as pessoas querem. Não adianta você ter um casarão frio, vazio, sem história, sem memória, sem nada. E o teu trabalho traz tudo isso para um imóvel, né? Que, na verdade, não tem nenhuma personalidade específica, porque você não sabe quem é que vai comprar esse imóvel. Então, isso acaba sendo muito aberto, né? É bem geral. E justamente isso te abre outras possibilidades de trabalho, de forma de trabalho, mas como é que você é contratada, né? Quando um cliente te chama, quais são os diagnósticos que você faz, quais são as situações que você encontra? E é exatamente isso que você mencionou, Angela. O homestaging ele tem alguns pilares, né? Tem uma metodologia própria de trabalho, vamos dizer assim, né? A gente não pode personalizar o imóvel, pelo contrário, se são imóveis com moradores, nós temos que despersonalizar essa casa, justamente para permitir ali que o potencial comprador sinta o espaço dele ali naquela propriedade, né? E nesse sentido, eu faço, quando as pessoas me procuram, né, quando os clientes me procuram, seja o proprietário ou o agente comercial me procura, eu faço um breve diagnóstico do imóvel com ele. Em alguns casos, eu gosto de fazer a visita ao imóvel para conhecer bem o imóvel que eu estou avaliando. Em alguns casos, já dada a experiência que a gente tem, eu consigo fazer pela planta baixa, pelas imagens, pela característica da zona. Então, eu faço uma avaliação e faço uma proposta para ele do que ele precisa fazer naquele imóvel especificamente para atingir os objetivos que ele quer. Né? Então, assim, cada proposta é uma proposta única e quando entramos num acordo, né, o que ele quer fazer cabe dentro do orçamento, o material está disponível para trabalhar, está dentro do prazo, está dentro das expectativas que são geradas, o trabalho pode ser executado em loco. É super importante mesmo. Eu acredito muito no homestaging feito nos imóveis. Também tem um homestaging que o pessoal vem chamando de homestaging virtual, que ajuda em alguns casos, mas eu acho que ajuda mais para empreendimentos que ainda estão em fase de construção, não tanto para os imóveis que já estão prontos aí à venda, porque eu acho que a experiência da visita, ela precisa mesmo, ela é super importante. Né? Então, especificamente respondendo a sua pergunta, é mais ou menos assim que funciona, né? As pessoas entram em contato comigo, eu faço uma avaliação e faço uma proposta. Em alguns casos a gente ajusta em relação à expectativa que o cliente tem, mas pronto, há uma série de possibilidades, né? De flexibilidade. O trabalho é muito flexível e, em geral, é possível de executar de N formas. Eu queria até, a partir da tua colocação, explorar um pouquinho mais esse assunto em termos de qual é o tipo de imóvel também, além do tipo de cliente, qual é o tipo de imóvel. Se são imóveis de baixo valor agregado, médio, alto, se são todos os padrões que procuram o trabalho de homestaging ou não. Boa, não, essa pergunta é super bacana, porque às vezes as pessoas têm esse receio, né, de que um imóvel de valor muito baixo não dá para fazer homestaging, ou que só os imóveis de luxo, ou que imóveis de luxo não precisa, mas na verdade é possível fazer o trabalho em qualquer tipo de imóvel. É claro que se for um imóvel que está muito degradado, eu mesmo já tive situações de recusar o trabalho porque não adianta fazer o homestaging se tem uma etapa antes que precisa ser feita.
né? Então, às vezes você tem que fazer ali uma pintura de paredes, às vezes até uma substituição de piso, o piso pode estar muito danificado. Então, se a casa também não tem condições mínimas, eu não aconselho fazer o homestaging, porque o homestaging não está aqui para disfarçar problemas. Ele está aqui para despertar emoções a partir do que o imóvel já possui. Então, em alguns casos, a gente também entra com a remodelação, né? Então, a gente faz pequenos reparos, substitui uma porta, conserta alguma coisa que está precisando ali ajustar. A pintura, em alguns casos, é recomendada, porque traz vida, né? Traz um frescor para o imóvel, tira aquelas marcas de uso. Então, isso é possível de se fazer em qualquer tipo de imóvel, não tem assim. Agora, é claro que, em termos percentuais, às vezes vai exigir um pouquinho mais do imóvel de mais baixo segmento, porque daí é uma questão de custos que são básicos e acabam onerando um pouco mais aquele imóvel que tem um valor mais baixo. Mas ele também merece passar por esse trabalho, a não ser que seja um imóvel completamente disponibilizado para remodelação, né? Aí é o caso de avaliar se realmente né? Aí é o caso de focar nos investidores, aí é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de análise que precisa ser feito, né? Mas imóveis de luxo, imóveis de médio padrão, de baixo padrão, todos eles têm potenciais compradores interessados e todos eles merecem o homestaging. É verdade, todo imóvel, toda casa merece ser um lar, merece ter o homestaging. Carol, quero te agradecer. Nós só começamos a nossa série. Nesse vídeo, nós abordamos mais essa questão do que é o homestaging e qual é a relação com os proprietários e os imóveis. Mas na próxima semana, nós vamos voltar para falar sobre como é feita a implantação, a parte mais prática, a parte mais mão na massa. E aí você vai desvendar mais alguns mistérios aqui para nós. Então, quero te agradecer muito o seu tempo dedicado aqui e que eu tenho certeza que nós podemos contribuir com a vida de muitas pessoas aí que às vezes não sabiam que existe o homestaging, que existe essa estratégia tão poderosa de mercado e que feita com carinho, sob medida, com um bom profissional, vai mudar a vida, vai fazer a sua felicidade vendendo um imóvel e a felicidade de uma outra família que vai comprar esse imóvel para transformar no seu lar, aí no seu cantinho e viver bem. Quero agradecer É isso aqui mesmo. aos nossos, a nossa audiência, a todos que nos assistem, e pedir que você deixe aqui o seu famosíssimo like, porque esse conteúdo é super bacana, é bem qualificado, e nós vamos nos encontrar na próxima semana com mais informações a respeito do homestaging. Um beijo, Carol, muito obrigada mais uma vez. Beijo, obrigada, Angela. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até, tchau, tchau para todos.